Capítulo 7. A luz do sol batia em meu rosto. Tentei me espreguiçar, mas havia um braço sobre minha cintura e um peitoral forte pressionando minhas costas. Demorou um tempinho para eu me lembrar de onde estava e o que havia acontecido ontem, então fiquei tensa. Ótimo, você acordou, disse Luca com uma voz de sono. E lembrei, Luca, meu marido. Eu era uma mulher casada, mas Luca manteve a promessa. Ele não consumou o casamento. Abri meus olhos. As mãos de Luca agarraram minha cintura e ele me virou de costas. Ele se apoiava em um cotovelo enquanto eu me olhava no rosto. Desejei saber no que ele estava pensando. Era estranho estar na cama com um homem. Podia sentir a pulsação dele, ainda que nossos corpos não estivessem em contato. À luz do sol, as cicatrizes em sua pele eram de alguma forma menos salientes que na noite passada, mas seus músculos continuavam impressionantes. Imaginei como seria tocá-los. Ele estendeu a mão e pegou uma mecha do meu cabelo entre dois dedos. Prendi o fôlego e ele logo percebeu. Seu rosto se tornou calculista. Não vai demorar muito para minha madrasta, minhas tias e as outras mulheres casadas da minha família baterem na porta para pegar o lençol e carregá-lo para a sala de jantar, onde, sem dúvida, todos os outros já estão esperando a porra do espetáculo começar. Minhas bochechas ficaram coradas e algo nos olhos de Luca mudou. Um pouco da frieza foi substituída por um outro sentimento. Meus olhos encontraram o pequeno corte no braço de Luca. Como não foi profundo, já estava formando uma casca. Luca acenou. Meu sangue dará a eles o que querem. Esta será a base da nossa história, mas estarão esperando por detalhes. Eu sei que posso mentir convincentemente. Mas e você? Será capaz de mentir na cara de todos? Até para sua mãe, quando contar sobre nossa noite de núpcias? Ninguém pode saber do que aconteceu. Isso me fará parecer fraco. Pressionou os lábios em arrependimento. Arrependimento de ter me poupado e se colocado em posição de depender das minhas habilidades para mentir. Fraco porque você não quis estuprar sua esposa? Sussurrei. Luca apertou os dedos no meu quadril. Nem havia me dado conta de que eles ainda estavam lá. Faça com que ele seja bom para você. As palavras de Bibiana passeavam pela minha mente. Luca era um monstro, não havia dúvidas. Ele não poderia ser nada além disso para sobreviver como um líder no nosso mundo. Porém, talvez eu pudesse fazê-lo manter o monstro acorrentado quando estivesse comigo. Isso era mais perto do que esperava quando ele me trouxe para o quarto ontem à noite. Lucas sorriu friamente. Fraco por não pegar o que é meu por direito. A tradição do lençol sangrento na máfia siciliana é tanto uma prova de pureza da noiva quanto da austeridade do marido. Então, o que você acha que ter você deitada seminua na minha cama, vulnerável e minha, e, no entanto, continuar intacta como antes do nosso casamento, diria sobre mim? Ninguém saberá. Não direi a ninguém. Por que eu devo confiar em você? Não tenho o hábito de confiar nas pessoas, principalmente em pessoas que me odeiam. Pousei a palma da minha mão sobre o corte em seu braço, sentindo seus músculos flexionarem sobre meu toque. Faça com que ele seja bom para você. Faça-o te amar. Eu não te odeio. Ele estreitou os olhos. Isso não era totalmente mentira. Eu o teria odiado se ele tivesse abusado de mim. Eu certamente odiava o que o casamento com ele significava para mim, mas eu não o conhecia o suficiente para odiá-lo de verdade. Talvez isso acontecesse com o tempo. E você pode confiar em mim, porque eu sou sua esposa. Não escolhi esse casamento, mas posso, pelo menos, escolher fazer o melhor de nossa obrigação. Não tenho nada a ganhar traindo sua confiança.
mas tenho tudo a ganhar mostrando que sou leal. Houve um lampejo de algo, talvez respeito, em sua expressão. Os homens esperando na sala de estar são predadores. Eles caçam a fraqueza. E estiveram esperando um sinal de fraqueza da minha parte por mais de uma década. No momento em que virem algum, irão dar o bote. Mas seu pai... Se meu pai achar que sou muito fraco para controlar a família, irá deixá-los me fazerem pedaços com prazer. Que tipo de vida era essa que se tem a obrigação de ser forte o tempo todo, mesmo com seus parentes mais próximos? Pelo menos eu tinha minhas irmãs e meu irmão, e até certo ponto, minha mãe e pessoas como Valentina. Mulheres eram perdoadas pela fraqueza em nosso mundo. O olhar de Luca era pesado. Provavelmente este foi o momento em que ele concluiu que realmente não valia o risco e me tomaria. Mas quando seu olhar finalmente voltou ao meu rosto, a escuridão se afastou. E Matthew? Eu confio nele. Mas Matthew é cabeça quente. Ele arriscaria a vida tentando me defender. Era estranho conversar com Luca como meu marido desse jeito. Quase como se conhecêssemos um ao outro. Ninguém vai duvidar de mim, falei. Darei o que querem ver. Lucas sentou-se e meu olhar foi atraído para a tatuagem, depois para os músculos de seu peitoral e para o abdômen. Meu rosto ferveu quando encontrei o olhar de Luca. Você deveria vestir mais do que esse pedaço de pano que é sua camisola quando as árpias chegarem. Não quero que vejam seu corpo, principalmente seu quadril e suas coxas. É melhor quando se perguntarem se deixei marcas em você, disse ele. Então sorriu. Mas não podemos esconder seu rosto. Inclinou-se sobre mim e sua mão veio em direção ao meu rosto. Fechei bem forte os olhos, recuando. Esta é a segunda vez que você pensa que vou te bater, disse em voz baixa. Abri os olhos. Achei que tivesse dito... Parei de falar. O quê? Que todos esperam que você tenha hematomas no rosto depois de uma noite comigo? Não batam em mulheres. Lembrei-me de quando ele impediu meu pai de me dar um tapa. Ele nunca havia levantado a mão para mim. Eu sabia que muitos homens na organização de Chicago tinham um código estranho sobre as regras que seguiam. Por exemplo, não se pode golpear um homem pelas costas. No entanto, pode cortar sua garganta por trás. Não tinha certeza do que tornava uma coisa melhor do que a outra. Da mesma forma, Luca parecia ter suas próprias regras. Quebrar o pescoço de alguém com as próprias mãos era aceitável. Bater na sua esposa, não. Como posso acreditar que você vai conseguir convencer a todos de que consumamos nosso casamento se continua evitando o meu toque? Acredite, será exatamente isso que fará com que todos acreditem ainda mais na mentira, porque eu definitivamente não pararia de fugir de seu toque se você tivesse pegado o que é seu. Quanto mais eu recuar, mais eles te considerarão o monstro que você quer que pensem que é. Luca riu. Acho que é possível que você saiba mais sobre o jogo do poder do que eu imaginei. Eu dei de ombros. Meu pai é um consigliere. Ele inclinou a cabeça em agradecimento, depois levou a mão para cima e colocou em meu rosto. O que eu quis dizer antes foi que seu rosto não parece com o de alguém que foi beijada. Meus olhos arregalaram. Eu nunca... Mas é claro que ele já sabia disso. Os lábios dele colaram nos meus e as palmas das minhas mãos foram direto para o seu peito, mas não o empurrei. Sua língua provocou meus lábios, exigindo entrar. Cedi e, hesitante, toquei minha língua na dele. Não sabia ao certo o que fazer e olhei para Luca abertamente. Ele tomou a liderança, língua e lábios arrebatando minha boca. Era estranho permitir esse tipo de intimidade. Contudo, não era desagradável. Perdi a noção do tempo durante o beijo, exigente e possessivo. Sua mão era acolhedora em meu rosto.
Sua barba por fazer arranhava meus lábios e minha pele, só que em vez de incomodar, a fricção me fazia cócegas. Pude sentir a força contida em seu corpo pressionado ao meu. Ele acabou por se afastar com os olhos negros cheios de desejo. Tremi, não só por causa do frio. Batidas insistentes soaram na porta. Luca deslizou as pernas para fora da cama e levantou. Respirei fundo ao ver o volume em sua cueca. Ele sorriu maliciosamente. É normal um homem ter uma ereção quando acorda ao lado de sua noiva, não acha? Querem um show? Terão um show. Ele fez um sinal em direção ao banheiro. Agora vai e pega um roupão. Dei um pulo da cama com o lençol manchado e corri para o banheiro, onde peguei o roupão comprido de cetim branco e o coloquei sobre minha camisola antes de recolher os restos do meu espartilho que caíra na noite passada. Quando voltei ao quarto, observei Luca colocar o coldre com a arma e a faca por cima do peito nu. Outra correia com faca de caça maior no antebraço, cobrindo o pequeno corte, e reposicionou sua rigidez para que ficasse ainda mais óbvia. Com o rosto fervendo, fui para o meio do quarto e joguei o espartilho ao lado do meu vestido de casamento destruído. Luca era uma visão magnífica com toda aquela altura, músculos e coldre, sem falar no volume em suas calças. Uma pitada de curiosidade se manifestou em mim. Como será que ele é sem as calças? Encostei-me na parede ao lado da janela e me envolvi com os braços, preocupada com que, de repente, alguém pudesse perceber que Luca não dormiu comigo. Eram todas casadas. Será que elas veriam que algo não estava certo? Abracei-me quando ele abriu totalmente a porta, ficando de frente para todas aquelas mulheres reunidas em toda a sua glória seminua. Houve suspiros, risadinhas e até alguns resmungos em italiano, o que deveriam ser orações ou palavrões. Elas falavam muito rápido e baixo para conseguir entender. Tive que reprimir um suspiro. Viemos pegar o lençol. Quem falou foi a madraça de Luca, mal escondendo a alegria. Luca deu um passo atrás, abrindo ainda mais a porta. Todas elas entraram de uma vez só, os olhos mirando na cama, na mancha e enfim em mim. Sabia que estava corada, mesmo não sendo meu sangue no lençol. Como essas mulheres podiam vibrar com a oportunidade de ver a prova da minha virgindade tomada? Elas não tinham compaixão? Talvez pensasse que era justo que eu passasse pelo mesmo que elas passaram. Desviei o olhar, incapaz de suportar aqueles olhares de avaliação. Deixei-as fazerem daquilo o que quisessem. A maioria dos convidados já tinham ido embora, principalmente os políticos e os outros caras da máfia. Apenas os parentes mais próximos deviam testemunhar a apresentação dos lençóis. Mas pelo número de mulheres reunidas no corredor e no quarto, não se saberia. Apenas as mulheres em idade de casar podiam estar presentes quando o lençol fosse retirado, para não assustar os olhos puros de virgem das mais novas. Podia ver minhas tias entre as espectadoras, assim como minha mãe, Valentina e Bibiana, mas as mulheres da família de Luca tomavam a frente, já que a tradição era delas e não nossa. Agora é sua também, lembrei a mim mesma com um arrepio. Luca encontrou meus olhos brevemente do outro lado do quarto. Dividíamos um segredo agora. Não pude deixar de sentir gratidão pelo meu marido, mesmo que não quisesse ser grata por algo desse tipo. Mas, em nosso mundo, tínhamos que ser agradecidos pela menor das gentilezas, principalmente vindas de um homem como Luca, ainda mais quando ele não tinha que ser gentil. A madraça de Luca, Nina, e sua prima, Cosima, começaram a tirar o lençol da cama. Luca! Disse Nina com uma indignação fingida. Ninguém te disse para ser gentil com a sua noiva virgem. Isso lhe rendeu algumas risadas envergonhadas de verdade, e baixei os olhos, ainda que a minha vontade fosse de fazer careta para ela. Luca fez isso muito bem. Depois
lhe lançou um sorriso predatório que arrepiou os pelos da minha nuca. Você é casada com o meu pai. Ele te ataca como um homem que ensina seus filhos a serem gentis com qualquer um? Os lábios dela estreitaram, mas ela não parou de sorrir. Pude sentir os olhos de todas em mim e me contorci com a atenção. Quando arrisquei uma olhada em minha família, pude ver espanto e pena em muitos rostos. Deixem-me passar! A voz de Giana estava em pânico. Minha mente se calou. Ela lutava para passar pelas mulheres aglomeradas e evitou mamãe que tentou contê-la. Giana nem deveria estar aqui. Mas quando é que Giana faz o que deveria fazer? Ela empurrou uma mulher muito magra e cambaleou para dentro do quarto. Seu rosto mostrou nojo quando viu o lençol que a madraça de Lucas segurava no alto e abria sobre os braços abertos de cima. Seus olhos me encontraram, permanecendo em meus lábios inchados, meus cabelos despenteados e em meus braços, que ainda envolvia minha cintura. Desejei que houvesse um jeito de deixá-la saber que eu estava bem, que não era o que parecia, mas não tinha como com todas aquelas mulheres à nossa volta. Ela virou-se para Luca, que pelo menos não sustentava mais uma ereção. A expressão em seu rosto deveria ter feito a maioria das pessoas correr. Luca levantou as sobrancelhas com um sorriso. Ela deu um passo na direção dele. Giana, falei no sussurro, me ajuda a me vestir? Deixei meus braços caírem ao lado do meu corpo e andei em direção ao banheiro, tentando me retrair de vez em quando como se estivesse dolorida, esperando não exagerar. Nunca havia visto uma noiva ou nenhuma outra pessoa depois de supostamente perder a virgindade. Assim que a porta fechou atrás de nós duas, ela jogou os braços em volta de mim. Eu o odeio. Odeio todos eles. Quero matá-lo. Ele não fez nada. Sussurrei. Giana afastou-se e coloquei o dedo nos meus lábios. Ela ficou confusa. O que quer dizer com isso? Ele não me forçou. Só porque você não lutou com ele, não quer dizer que não foi um estupro. Cobri sua boca com minha mão. Ainda sou virgem. Giana deu um passo atrás e minha mão caiu de seus lábios. Mas o sangue... sussurrou. Ele fez um corte em si mesmo. Ela olhava para mim incrédula. Você tem síndrome de Estocolmo? Revirei os olhos. Shh! Estou dizendo a verdade. Então por que o show? Porque ninguém pode saber. Ninguém. Nem mesmo mamãe ou Lily. Você não pode contar a ninguém, Giana. Ela franziu a testa. Por que ele faria isso? Não sei. Talvez ele não queira me machucar. Aquele homem mataria um filhote de gazela se olhasse torto para ele. Você não o conhece. Nem você. Ela balançou a cabeça. Não me diga que confia nele agora. Só porque ele não te fodeu na noite passada, não quer dizer que não fará isso em breve. Talvez ele prefira fazer isso na cobertura com vista para Nova York. Você é esposa dele, e qualquer homem com um pau que funciona iria querer te comer. Papai realmente desperdiçou todos os comentários de mocinha com você. Falei sorrindo. Giana continuou me olhando. Giana, eu sabia quando casei com Luca que teria que dormir com ele alguma hora, e aceitei isso. Mas estou contente por ter a chance de, pelo menos, conhecê-lo um pouco melhor antes. Embora não tivesse certeza de que gostaria do que iria conhecer. Mas seus beijos não foram nada desagradáveis. Minha pele ainda esquentava quando pensava nisso. E definitivamente, Luca era um colírio para os olhos. Não que aquela boa aparência pudesse cancelar a crueldade, mas ele não havia sido cruel comigo de jeito nenhum. E de alguma maneira, pensava que não seria, pelo menos não intencionalmente. Giana suspirou. É, você deve estar certa. Ela sentou na tampa do sanitário. Não dormi a noite toda preocupada com você. Não poderia ter me mandado uma mensagem dizendo que Luca não tirou seu cabaço? Comecei a me despir. Claro, e depois papai ou Humberto iriam ver seu celular e pronto.
eu estaria condenada. Os olhos de Diana me analisavam da cabeça aos pés enquanto eu entrava no chuveiro. Provavelmente ainda procurava por algum sinal de que Luca havia me maltratado. Você ainda precisa agir como se odiasse Luca quando o vir mais tarde. Senão, as pessoas irão desconfiar, pedi a ela. Não se preocupe. Isso não será um problema, porque eu ainda o odeio por tirar você de mim e por ser ele. Não acredito por nada que ele seja capaz de gentileza. Luca tampouco pode saber que te contei. Abri o chuveiro e deixei a água quente lavar os últimos sinais de cansaço. Precisava estar totalmente alerta para o show na sala de estar daqui a pouco. Meus músculos tensos começaram a relaxar à medida que a corrente de água os massageava. Você não pode entrar, disse Giana com raiva me assustando. Não me importa que seja marido dela. Abri os olhos para ver Luca pressionando para entrar no banheiro. Giana ficou na frente dele. Virei rápido de costas. Preciso me arrumar, grunhiu Luca. E não há nada aí que eu já não tenha visto. Mentiroso. Agora saia, ou você vai ver seu primeiro pau, garota, porque vou tirar a roupa agora. Seu babaca arrogante, eu... Saia! Gritei. Giana saiu, mas não sem chamar Luca por alguns nomes impróprios. A porta bateu e ficamos sozinhos. Não tinha certeza de que Luca estava fazendo e não iria me virar para conferir. Não conseguia ouvi-lo com o barulho da água. Eu sabia que não podia ficar debaixo do chuveiro para sempre. Então fechei a água e encarei o cômodo. Luca espalhava o creme de barbear no queixo com um pincel, mas seus olhos me observavam pelo espelho. Resistia ao impulso de me cobrir, mesmo que estivesse sentindo meu corpo todo ficando vermelho. Ele colocou o pincel no gabinete e pegou uma toalha felpuda que estava pendurada no toalheiro aquecido. Depois andou até mim, ainda de cueca. Abri a porta do box e peguei a toalha dele com um breve agradecimento. Ele não se mexeu, olhos impenetráveis enquanto passavam pelo meu corpo. Enrolei a toalha em mim e saí do box. Sem os saltos, o alto da minha cabeça alcançava só o peito de Luca. Aposto que já está arrependido de sua decisão. Falei baixinho. Não precisava explicar. Ele sabia o que eu queria dizer. Sem falar nada, ele voltou ao gabinete, pegou o pincel e recomeçou o que fazia antes. Estava voltando para o quarto quando sua voz me assustou. Não. Olhei de volta e encontrei seus olhos. Quando eu tiver seu corpo, quero que você esteja se contorcendo embaixo de mim de prazer, e não de medo.